Bom, você acompanha a partir de agora o Momento ABEA, o programa de hoje, trazendo um assunto muito especial para você. A gente vai falar sobre energia solar e vamos fazer também um convite para você. Daqui a pouquinho no programa, você vai acompanhando aí, porque é imperdível, principalmente para você que é associado da ABEA, a Associação Barretense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. Para isso, nós estamos com o Davis. Tudo bem? Tudo bem. Tudo jóia? Dia especial aqui na empresa hoje, porque afinal de contas, muita gente conhecendo a geração de energia, né, através de placas, algo que a gente vai especificar daqui a pouquinho. Tá bem. Tá bom? E está aqui com a gente também a Débora Sartori, que é a nossa presidente, a presidente da ABEA, né, Débora? Foi isso mesmo, mais um programa bem especial. E o convite no final aí vai ficar por conta dela, fica ligadinho aí, porque tem muita coisa para a gente aprender hoje, para a gente entender. Aliás, olha, a energia solar é algo muito promissor, uma energia limpa, algo que vem ganhando muito destaque em grandes matérias, em revistas de circulação nacional, em grandes artigos, porque é um assunto de interesse e que vai provar para você também que é muito vantajoso. Então, a gente vai, né, conversar sobre isso, especificar um pouquinho sobre tudo isso agora. Sim, exatamente. Existem estudos que dizem, inclusive, que até 2025 nós vamos ter a energia solar sendo gerada a um custo abaixo, inclusive, do que o carvão. Quer dizer, a gente tem aí, né, realmente algo promissor pela frente. Certamente. É um mercado muito promissor, diga-se de passagem, e o usuário, de certa forma, o usuário final, a população, vai se beneficiar em muito. E quando a gente fala sobre energia solar, surgem muitas dúvidas, né? Muita gente entende assim, energia solar só para aquecer a água. Não é por aí. Não, né? Não mesmo. Hoje, não mais. Não mais, né? Mais. E não é isso que você propõe também, né? Não, na verdade, as placas fotovoltaicas, elas detêm tecnologia para gerar eletricidade para uma residência ou para um empreendimento. É bom a gente entender como tudo isso funciona, né? E o Davis vai explicar para a gente. Uma das questões aí que a gente tem que deixar claro para você é a seguinte: vai economizar? Vai economizar muito. Mas você vai poder se livrar da concessionária de energia com a qual você tem contrato? Não. Mesmo assim, é vantajoso. Mesmo assim, vale a pena. Não é? O processo é bem prático, tá? Entramos com um pedido junto à concessionária, no caso da região SPFL, ela autoriza, fazemos a instalação das placas fotovoltaicas no telhado do cliente e a partir daí ele já começa a gerar energia para o consumo e o excedente volta como crédito junto à concessionária. Ou seja, né, naquele dia que você não consegue gerar energia, porque o tempo está chuvoso, porque, né, aliás, aqui em Barretos é meio difícil isso, né, porque, vamos lá, né, ainda outro dia me cobraram, né, porque todos os dias eu falo a previsão do tempo no Jornal do Meio-Dia da TV Barretos, e me cobraram, falaram assim, todo dia você fala que vai chover, mas não chove. Então, Barretos é um negócio assim, sol o tempo todo. Exatamente. Quer dizer, mais um ponto positivo. Sim. Vale lembrar que uma placa fotovoltaica, ela capta a irradiação solar, tá? Então, não importa se está calor ou não, desde que haja claridade, a irradiação solar, seja ela direta ou indireta, vai refletir sobre as placas e vai estar gerando eletricidade. Exatamente, né? Principalmente quando a gente fala assim, hoje o tempo está nublado, o sol está fraquinho, não se engane, né? Não, é assim mesmo, porque outro dia eu já estive aqui e eu já fiz o teste com o Davis. Não é verdade? Exatamente. Então, quer dizer, a gente está falando de algo realmente vantajoso, né? E olha, em tempos de crise, economizar é muito bem-vindo, né, Davis? Sim, sempre. Não é? Sempre. Vale muito a pena. Explica pra gente, né? A gente deixou bem claro, a gente não vai se livrar da concessionária, né? Principalmente porque tudo isso envolve muita coisa. Sim. Mas, digamos que eu tenho um contrato com a concessionária, eu não estou consumindo, né? E estou gerando. Vamos dar um exemplo prático, bem prático, tá? Supondo que as placas fotovoltaicas elas vão gerar 500 kWh mês naquela residência, tá? E basicamente o consumo dentro daquele mês foi de 400 kWh, tá? A conta da cliente vem quase que zerada, nós fizemos quase que zerada porque zera-se o consumo na geração. Mas tem os impostos. Exatamente, existem também as taxas que são cobradas e são deixadas à parte para serem pagas. A partir desse momento, aqueles 100 kWh excedentes passam a ser créditos, tá? Para o mês seguinte. E assim conta-se mês a mês, lembrando que você tem um limite de até 60 meses, tá? De acúmulo junto à concessionária, então você tem 60 meses para consumir o excedente
acumulativo. Ou seja, a concessionária não vai te pagar pela energia que você, né, está fornecendo para ela, mas você vai acumulando créditos com ela, que não deixa de ser vantajoso, né, Débora? Muito vantajoso. Não é? Mas o valor que está hoje, né? Não é? Com certeza. Vale a pena. Super vale a pena. Bom, a gente também tem conhecimento de locais onde não tem energia elétrica. Sim. Né? E nesses locais, como que funcionaria isso? Bom, existem normativas junto à ANEEL que exige que, uma vez que haja estrutura da concessionária e, consequentemente, o relógio, ou que eles chamam de padrão, né, faça um projeto on-grid, onde as placas fotovoltaicas elas estão conectadas com a infraestrutura da concessionária. Tá? A partir do momento que você está numa situação ruralista, por exemplo, onde não há padrão que traz eletricidade até você, consequentemente pode-se trabalhar projetos off-grid. O projeto off-grid ele permite que você incorpore um banco de baterias e esse banco de baterias armazena a energia gerada durante o dia para disponibilizar essa mesma energia à noite ou em dias que a placa fotovoltaica não consegue gerar o suficiente para toda a residência. Então eu conseguiria suprir a necessidade desse local? Totalmente. Olha que interessante. Nossa, muito interessante. Não é? Vantajoso. Definitivamente não há limites. É possível desenvolver projetos para atender qualquer tipo de cenário. Aliás, né, o que a gente está propondo aqui hoje para você também é que você conheça isso realmente. Né? Aqui atrás a gente tem, né, 2 células fotovoltaicas, mas assim, eu acho que vai muito além disso, né? As células a gente está acostumado a ver na internet, ver, né, em locais que você passa por aí, em cidades maiores ou em casas maiores, até aqui na nossa cidade, mas eu acho que conhecer a fundo é outra história. Certamente. Né? Fica o convite para que vocês venham conhecer uma placa fotovoltaica, entender como ela funciona, saber, como a própria Débora teve a oportunidade recentemente, por que você não precisa ter sol exatamente sobre ela para gerar eletricidade. E é muito bacana, interessante. Exatamente. E aí na hora de fazer um projeto, tudo é levado em consideração. O lado para que ela vai ficar virado, a posição, né, que ela vai receber mais sol. Exatamente. Tudo isso, né? Tudo isso influencia e a gente vai estar tratando esse assunto no nosso workshop que vai acontecer em breve aqui na empresa em parceria com a BEG. Aliás, né, esse é o convite que a gente tem escondido de você, mas agora a gente vai fazer, porque a surpresa a gente tem que segurar um pouquinho, né? No dia 17, próxima terça-feira, né, um workshop aqui também. Às 19 horas vai ser aqui, não vai ser na BEA como costumeiramente, mas vai ser num lugar diferente, justamente para o público poder conhecer as placas, né? E para ter a experiência que você teve, inclusive. Essa né? é a melhor, essa foi a melhor. Eu acho que trazer realmente, né, os associados da BEA, os nossos associados, aqui para dentro da empresa, para que vocês conheçam realmente, eu acho que é uma proposta muito legal, porque a gente vai tirar dúvidas, a gente vai conhecer dados, né, dados mostrando economia, dados mostrando valores de economia, que eu acho que isso no final é muito interessante. Principalmente valores, porque hoje, né, quer queira, quer não, o que fala hoje são em valores que está difícil, né? Falta água por conta da energia, então tudo isso vale a pena saber dessas tecnologias novas. E tem outro detalhe, né? Tudo isso aqui é importado. São produtos importados. Aí quando a gente fala isso, as pessoas se assustam. Produto importado, célula fotoelétrica, nossa, isso deve ser muito caro. Mas aí, gente, o que a gente tem que levar em consideração? É o investimento que você faz para ter um retorno depois. Exatamente. Né? Então, é aquela história. No começo, pode ser que seja para você assim, poxa vida, agora está meio complicado. Mas quando você vê, com o passar do tempo, a economia que você fez, aí tudo muda, né, de perspectiva. Uma placa fotovoltaica ela tem vida útil de pelo menos 25 anos. Quer dizer, então, pelo menos 25 anos sem trocar essa placa. Normalmente, o retorno sobre o investimento num projeto fotovoltaico gira em torno de 5, no máximo 6 anos. Isso significa que, independente de como você vai pagar isso, à vista, parcelado, financiamento aí de 5 ou 6 anos a longo prazo, certamente essa placa, esse projeto todo se pagou
de 5 para 6 anos, e você tem do 6º até o 25º, pelo menos, de geração independente. Olha só, e aí quando a gente fala, né, sobre esses projetos, o que a gente pode falar para quem está assistindo? Tem que ser projeto grande, pode ser projeto pequeno, eu posso vir aqui e falar com você, olha, eu quero só aquecer a água do meu banho, ou eu quero gerar para a minha casa inteira. Como que funciona tudo isso? O processo... Tem que ver o que é vantagem também, né? Sim, certamente, mas o processo basicamente se baseia em o cliente traz uma conta de energia para nós, tá? Nós fazemos um cálculo em cima dos 12 meses de consumo dele. Consequentemente, eu vou saber dizer para ele qual que é a média mensal anual de quilowatt-hora que ele consome, e aí eu vou, em cima disso, dizer quantas placas fotovoltaicas ele precisa adquirir. E aí ele vai ter uma ideia real e precisa de quanto ele gasta para ter zerar essa conta de energia. Você vai lá na sua casa e olha, tem um reloginho, não tem? Um reloginho de força, a gente costuma falar. Exatamente. Né? Cheio de disjuntores lá dentro. O que significa aquilo? Aquilo ali é para dividir, né, a capacidade que cada cômodo da sua casa vai receber. Né? Então, quando a gente pensa naquilo ali, a gente também pode pensar na energia solar. Certamente. De repente, eu quero destinar, né, eu não posso colocar para minha casa inteira, mas de repente você destina ali para sua cozinha, para o seu banheiro, onde são os maiores gastos, né, fazer o cálculo de onde gasta mais na sua casa é um cálculo muito simples, né, e tudo isso você tem esses dados aqui, né, para orientar, porque o que eu quero dizer, o que eu quero chamar a atenção com tudo isso, é lógico que se você faz um projeto inteiro, é muito mais vantajoso, mas eu quero chamar a atenção para aquela seguinte questão. Tem gente que fala assim, não tenho, não posso e ponto final, e não é por aí, né? De repente não é assim. Nós trabalhamos com uma tecnologia bem interessante, né, que se baseia em microinversores. Consequentemente, o cliente pode colocar, por exemplo, um kit mínimo de 4 placas hoje e daqui 6 meses dizer, Davis, quero fiz aumentar uma instalação aqui, trouxe mais 2 ar-condicionados para minha residência e agora minha conta deixou de zerar e eu preciso ampliar o meu kit fotovoltaico. Totalmente viável, totalmente possível. Tá vendo? Agrega-se mais 4 placas e a partir daí esse cliente volta a ter a sua conta zerada. Então, eu nem combinei, muito nem prático. Perguntei se podia, viu? Chutei como consumidora, sabe, pensando assim, né, no que a gente consome em casa, né, e fiquei pensando, de repente pode ser assim, pensei como consumidora e ele confirmou aí o pensamento. Bacana isso. Débora, já tá pensando em colocar as células lá na sua casa? Já Bom, né? Já tá pensando em fazer o projeto, né? A economia é muito bem-vinda. O que poder economizar hoje, não é? Vale a pena, vale a pena. Vale muito a pena. Quando falamos de sustentabilidade, costumamos falar muito de sustentabilidade no conceito de proteger o nosso planeta. Afinal de contas, novas gerações estão vindo por aí. Não é? Mas quando a sustentabilidade pega no seu bolso, aí você repensa o conceito. Não é? É verdade? E repensa Exatamente. Exatamente. Então eu acredito que agora é o momento da gente poder pensar em sustentabilidade sem afetar o nosso bolso. É isso aí, Davis, muito obrigado, sucesso para você. Eu agradeço o convite, foi um prazer. É isso aí, reforçando, dia 17? Dia 17, às 19 horas, aqui na AEL. Vocês estão todos convidados. Vocês que são associados da ABEA, né? E também quem tem interesse, vem participar disso tudo com a gente, vem conhecer, né, toda essa questão de energia solar e é claro, né, fica mais uma vez o convite para você também. Se você não é associado da ABEA, vem se associar também, porque a gente tem muita coisa para apresentar para você. A gente vai ficando por aqui. Obrigada mais uma vez, Davis. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, presidente. Eu que te agradeço mais uma vez. Obrigada, Davis. E a gente volta a se encontrar quinta-feira, às 21h30, aqui na TV Barretos, com mais um Momento ABEA. Até lá!